Fala galera, bem-vindos ao canal, aqui é o Gabi. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o processo criativo dessa arte aí que vocês estão vendo na tela, que é Thanos contra o Thor. E eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo aqui e tentando explicar algumas coisas aqui que muito dificilmente vocês vão estar encontrando por aqui de graça. E quero saber também a opinião de vocês aí, o que vocês acharam dessa arte aqui. E vamos lá. A primeira coisa, galera, quando você vai partir para esse tipo de arte aqui, que é a fotomontagem, né? Muitas vezes a galera trava antes mesmo de começar. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é saber exatamente o que você vai fazer. Parece uma coisa meio besta, meio óbvia, mas é mais ou menos por aí. Porque pode ser que muitas vezes você comece uma arte e aí você para, não consegue finalizar, e vai para outra, e depois para outra, e acaba ficando frustrado. E acaba que não conseguindo finalizar nada, e aí muitas vezes nem começando, e fica complicado. O primeiro passo é saber exatamente o que você vai fazer. Aqui eu queria fazer uma cena do filme, né? Todo mundo conhece, né? Do Vingadores Guerra Infinita. Eu queria fazer uma cena de batalha que fosse o Thor contra o Thanos, né? E eu encontrei essa arte bem aqui, galera, que vocês estão vendo, que eu não sei de quem é o criador, não sei quem é o artista que fez isso aqui, mas eu achei ela muito interessante. E ela aqui parece totalmente feita de pintura digital, né? E o cara que fez isso aqui é fera demais, mano. Assim, essa arte aqui, ela tá muito linda. O que eu achei que seria legal fazer no meu estilo também, né? Usando a fotomontagem. E então, tirei como base a minha referência essa arte aqui. Então, o primeiro passo que você tem que saber é que uma coisa é copiar, outra coisa é você se inspirar. Você pode ter várias imagens ou apenas uma como referência, mas ali você tem que colocar o seu estilo, né? Fazer o que transformar a referência em algo seu, né? Não simplesmente fazer uma cópia. E a primeira coisa que eu fiz aqui quando eu parti para execução é escolher o céu, né? Que horas eu iria querer que essa batalha acontecesse aqui, no meu caso. E eu escolhi um céu mais nublado, entendeu? Mais que eu queria passar uma coisa mais, uma vibe mais de noite. Eu não queria tanto como referência que tá de dia, né? E aqui eu tô com essa foto do céu aqui que eu peguei no Google. Tudo que eu pego aqui é de graça no Google, galera. Eu não pago por nenhum programa de fotos, entendeu? E aí qualquer um pode estar fazendo isso aqui. É claro que às vezes é um pouco complicado você encontrar a imagem que vai encaixar perfeitamente, mas faz parte, né, galera? Às vezes demora, às vezes você encontra mais rápido. Mas é isso aí. Então, escolhi uma foto de um céu, né, que eu achei que iria encaixar na proposta da arte. E aqui eu dei uma retorcida, né? Porque como vocês vão ver, depois disso aqui eu tive que escolher as árvores, né? Porque seria na perspectiva meio pegando de baixo para cima, né? Essa árvore aqui, ela não está exatamente nessa perspectiva de baixo para cima, mas acredito eu que deu para adaptar, né? E aqui as árvores, ela escondia aqui a parte de trás do céu. E o que eu fiz aqui? Eu dei uma deformada aqui no céu, né? Que é para que ele ficasse com uma curvatura aqui, né? Para passar uma sensação, um movimento a mais para a imagem, sabe? Eu achei que ficaria mais interessante. Depois disso aqui, galera, você vai partir para a montagem dos personagens, né? Esse Thor aqui, galera, você muito dificilmente vai encontrar uma imagem de um Thor nessa posição aqui, ó. Muito dificilmente. Então aí a gente tem que partir para aquela montagem meio Frankenstein, né? Que é um pouco complicada, galera. Para quem tá começando, você pegar vários retalhos de imagem e conseguir transformar numa coisa interessante é uma coisa que vai exigir muita prática. São horas e horas e horas por anos que eu venho fazendo isso aqui. E
conforme vai passando o tempo, você vai melhorando, né? Você nunca deixa de aprender e de melhorar quando se trata de arte, né? E aqui ele tá aparecendo completinho, mas vocês vão ver aqui, ó, que ele é todo, como eu falei, né? Aquela coisa meio Frankenstein, né? As pernas, elas são, ó, as pernas são 3 imagens, galera. Eu tive que usar 3 retalhos de foto para conseguir fazer as pernas dele, né? E tem que ser fotos que casem exatamente com a proposta da imagem, né? Não adianta você vir com sei lá, qualquer foto aleatória e achar que vai dar certo, que muitas vezes não. Isso aqui exige muito teste, né? Não é sempre que você vai de primeira conseguir encaixar e fazer tudo que você está imaginando, né? O machado é outra imagem também, galera, ó, que você encontra no Google fácil, qualquer machado desse aqui. Então, essa parte aqui de cima é de uma foto de um action figure, que eu acho que a galera aí deve conhecer, né? Eu encontrei essa foto, ela tava, eu achei que estava interessante em qualidade, né? Sempre tem que usar fotos de qualidade se você quer que seu trabalho saia interessante, saia bonito. Se você vier foto com resolução baixa, isso aí vai deixar seu trabalho assim completamente feio, para falar a verdade, né? Então você tem que, se for necessário, gaste muito tempo procurando fotos de qualidade, né? Então nesse caso aqui eu encontrei essa foto aqui do Thor, nessa posição aqui, que eu achei interessante, que daria para encaixar com a parte aqui de trás, né? A cabeça é uma outra foto também de um action figure também, de outro, né? Na verdade, assim, vocês verem aqui é um monte de retalho, né? Esse monte de vários retalhos formaram o Thor. E tá aqui a capa dele, ó. A capa dele você encontra essa capa aqui fácil também no Google aí de graça, né? Eu coloquei ela aqui. Então aqui nosso Thor tá completo, né? E agora a gente vai pro Thanos. O Thanos é a mesma coisa do Thor, galera. Assim, são vários retalhos, entendeu? Para formar esse Thanos bem aqui, ó. Vocês vão se ligar aí, ó. Como ele é. Ó, aqui tá a parte do peito dele, né? Que é de uma imagem de outro action figure também, que dá para encontrar muito fácil no Google, muito fácil no Pinterest. E é uma imagem de qualidade também, então eu decidi usar ela, né? Mas aí não sei, como eu falei, se você não conseguir encontrar o Thor dessa posição aqui, que é muito difícil, que eu procurei bastante e não consegui encontrar, você vai ter que montar assim. O Thanos é a mesma coisa, galera. Dificilmente você vai encontrar o Thanos nessa posição aqui que encaixasse certinho na proposta dessa arte aqui, né? Muito difícil encontrar. Então aí você vai ter que estar montando os retalhos, né? Aqui uma foto da cabeça, né? Que eu achei que encaixou interessante, porque aqui ele tava fazendo uma cara meio de bravo, de raiva, como se estivesse lutando. Então achei que encaixaria bem na proposta da arte. Aqui um braço dele, né? Que eu peguei de outra imagem e casou aqui, interessante, né? Como se ele estivesse fazendo uma espécie de escudo, né? E aqui outro braço, né? E a manopla aqui, que eu também achei que ele ficaria interessante nessa posição. Não se enganem achando que isso aqui foi tão simples de construir. Isso aqui levou horas para me conseguir fazer esse Thanos aqui, né? E aqui a calça dele. Isso aqui demorou bastante, galera, mas não tem o que fazer. Você vai ter que ir procurando retalho, aí vem aqui encaixa, muitas vezes não vai dar certo, vai procurar outra imagem de novo e traz para cá, não dá certo. Então não é um processo fácil, tá? Essa arte aqui eu devo ter levado aí uns 4 dias para fazer. Se você está começando aí, talvez pode ser que você demore mais, ou até pode ser que você demore menos também, mas não é simples, tá, galera? Não venham achar que
que vocês vão fazer e vai dar tudo certo no início, por que não? E porque a arte é o seguinte, não é uma coisa assim, você estalou o dedo, as coisas estão dando certo, é que é um exercício de paciência, entendeu? Não é simples como a galera postando o trabalho finalizado nas redes sociais, tanto para pintura digital aqui, para fotomontagem, tanto para o 3D, quanto para efeitos especiais. Tudo isso, galera, exige muito trabalho, é muito tempo, entendeu? Não se enganem achando que é fácil. Nada disso aqui é simples e vai ser rápido. Então, se você estiver disposto realmente a aprender, a evoluir, você vai ter que passar por cima disso. E é um processo que não tem fim. Leva anos de aprendendo. Leva meses para você conseguir fazer alguma coisinha interessante, entendeu? Então, não desistam também. Não vou desistir. E aqui, eu decidi colocar mais uma bananeira aqui atrás, né? Para concluir as imagens que eu usaria, né, na arte. E aqui é o seguinte, depois de feita essa parte aqui, que você já escolheu todas as imagens que você vai usar, aí a gente vai para a parte da ambientação, que é a parte mais interessante, a mais satisfatória. E eu não acho que seja a parte que dá tanto trabalho assim. Eu acredito que essa parte aqui, ó, de você colocar a sua ideia realmente aqui na tela do computador, conseguir trazer todas as fotos, encaixar a imagem, essa parte aqui para mim é um pouquinho mais complicada, é o início. Depois que você conseguiu montar toda a estrutura, aí você vai para a parte mais satisfatória de se fazer. O que não é simples também, sabe? E o que eu gosto de fazer aqui, né? Aqui você repara que tá tudo muito claro, né? Eu quero passar aquele aspecto de noite, né? E vamos ter que colocar todos aqueles poderes também, né? Então, eu vou aqui nas árvores e vou usar uma camada de curvas, galera. Ó, se você não sabe trabalhar com camada de curvas, galera, você vai ter que aprender urgente, porque é uma das camadas de ajuste que eu mais uso. Aqui a camada de curvas, vou estar explicando basicamente rapidinho aqui. Aqui na parte de baixo são os tons escuros, aqui na parte dos meios os tons médios, aqui na parte de cima os tons claros. Então você tem que fazer muito teste e vendo aí para ver como é que vai se enquadrar dentro da proposta daquilo que você quer, galera. Não existe aqui fórmula mágica, fórmula exata aqui. Depende do que você está fazendo, da sua proposta. Não tente ficar copiando tutoriais exatamente idênticos, entendeu? Tenha a sua própria liberdade, entendeu? A sua própria liberdade criativa para testar, para fazer coisas, para transformar a coisa em algo seu, não em uma cópia simplesmente de outro artista, entendeu? Então eu gosto muito de usar a camada de curvas. E como vocês podem ver, né, ó, tava muito claro. Eu criei uma camada de curvas aqui, dei uma diminuída nas luzes, e eu gosto sempre de dar uma baixada aqui nos médios tons, que é o que traz um pouco de contraste, né? Porque se você baixar completamente aqui as luzes altas, vai dar uma acinzentada. A mesma coisa que vai acontecer se você pegar os tons escuros aqui e dar uma levantada, vai dar uma acinzentada também. E isso tira um pouco do contraste da imagem, né? E como eu falei, depende do que você quer de cada situação. Eu gosto de trazer um pouco mais de contraste nesse caso aqui, então eu dou uma puxadinha aqui nos médios tons. A bananeira, vamos fazer a mesma coisa, ó, criar uma camada de curvas e dar uma escurecida. Aqui foi parecido com o que eu fiz lá, mas aqui eu tentei deixar um pouco mais escuro, né? Porque eu gosto de usar a questão de que tudo que está mais próximo da tela tende a ficar mais contrastado, tende a ficar um pouco mais escuro. Esse é o tipo de estilo que eu gosto de usar nas minhas artes. E tudo que tende a ficar um pouco mais longe, eu gosto de deixar um pouco mais esfumaçado, um pouco mais acinzentado, porque isso dá aquela sensação de distanciamento. Tem muita gente que faz arte aí, às vezes nem é iniciante assim, já tem anos, e não consegue passar essa sensação de distanciamento, entendeu? Na arte, de coisas mais próximas e coisas mais longe. Fica parecendo que tudo tá muito próximo, tudo tá muito contraste, as coisas não têm planos, entendeu? E essa questão de planos é uma das coisas que vai deixar a sua arte mais interessante. É o que vai dar esse distanciamento, é o que vai dar esse contraste, que vai dar mais essa beleza toda, entendeu?
Então aqui, deu mais uma escurecida. E... Tá, agora vamos aqui pro Thanos. O Thanos, vocês olharam que é um monte de retalho, né? Então aqui, ó, aqui vai dar trabalho. Se você encontrar esse Thanos completo nessa posição aqui, você conseguir encontrar algo que encaixe aqui, vai ficar simples, porque você não vai precisar fazer tantos ajustes como foram feitos aqui. Mas se você precisar montar de retalhos, aí vai dar trabalho, galera, entendeu? Aí você vai precisar fazer muitos ajustes, vai dar muita dor de cabeça, é muito teste, mas você consegue chegar lá. Como eu aqui usando camada de curvas outra vez, entendeu? Que eu gosto, porque ele tá muito claro, eu quero dar uma escurecida nele. Então eu dou uma escurecida nele praticamente tudo, né? Aqui crio outra camada de curvas aqui na cabeça. Dou uma escurecida aqui na manopla, né? Aqui com uma camada de pintura, aqui... Aí vai do que você mais gosta. Se você quiser usar cor seletiva, se você quiser simplesmente abrir uma layer e pintar, ou se você quiser usar camada de curvas, não se apeguem a regras exatas aqui, entendeu, galera? Porque assim, muita gente fica falando que não, você não pode usar camada de curvas para isso, que você tem que usar camada de curvas para isso, para aquilo. Você não pode simplesmente abrir uma layer e pintar. Muita gente fica julgando certas coisas como errado. E aqui, galera, não existe certo ou errado, entre aspas, né? Mas assim, vai muito do que você gosta mais, vai muito da sua proposta, entendeu? Vai muito do que você faz, das ideias que você consegue colocar aqui na prática no computador, entendeu? E isso vai depender de muito teste, são muitas horas, você vai precisar fazer várias artes para você se conhecer como artista, para você saber o caminho que você deve tomar em determinadas situações, entendeu? E aí você vai ter que encarar desafio, coisas que você não está acostumado a fazer. Para você aprender, você tem que fazer, entendeu? Não tem como fugir. Se você quer aprender aqui, não vai ter como fugir para caminho fácil, entendeu? Esquece isso. Vai levar tempo, vai exigir esforço e vai exigir muita prática de você. Então, criei outra camada de curvas aqui na calça dele, né? E aqui são ajustes pequenos que eu não vou estar explicando aqui para vocês agora, de matiz, saturação, cor seletiva, porque são coisas são detalhes muito finos e não vai dar para estar me aprofundando tanto aqui assim. Mas se vocês quiserem, me perguntem aí nos comentários, me perguntem no Instagram, que eu vou estar sempre trazendo vídeo aqui toda semana para estar conhecendo vocês, para estar compartilhando aqui o que eu sei e aprendendo também, galera. E aqui eu abri uma camada de pintura e dei mais uma escurecida, né? Eu gosto muito de usar camadas de pintura. Aqui eu abri outra camada de pintura e dei uma pintada aqui nas luzes, que vocês vão já ver onde é que isso aqui vai levar a gente. Agora vamos pro Thor. O Thor tá o quê? O Thor tá muito claro, né, galera? A gente precisa dar uma escurecida nele, ó. Aqui eu já criei uma camada de curvas. E vocês reparem que ele tá um pouco mais acinzentado, como eu falei. Ele tá mais distante, ele tá em cima. Então é necessário que ele fique um pouco mais cinza, um pouco mais claro, para dar essa sensação de distanciamento, para que passe a impressão de que ele tá no segundo plano, que ele tá em cima, e de que o Thanos, que tá embaixo, tá mais próximo a gente. Então eu deixei ele um pouco mais acinzentado. Vamos fazer a mesma coisa na capa. Aqui, ó. E aqui você nota que já vai começando a ganhar um caminho, né? Já vai começando a fazer mais sentido a arte. Aqui, ó, eu abri uma layer e pintei aqui, ó, mas bem sutil, porque, ó, vocês veem, ó, a criação dessa layer e pintada com pincel normal aqui, pincel redondo, já deu mais um distanciamento aqui, ó. Vocês notam que, ó, ela dá a sensação de que a bananeira está mais próxima e as árvores estão mais longe. É essa sensação que eu quero passar. E que também é a mesma coisa aqui em cima aqui, ó, de que aqui está mais distanciado, né? Como eu falei, para dar essa sensação de distanciamento. E eu gosto sempre de estar criando essas camadas de pintura assim, porque elas vão te dando essa possibilidade de
deixar a arte mais cinematográfica, né? E mais com cara de desenho também. Na minha opinião, é o que realmente dá a minha característica nos meus desenhos, né? Essa pintada na arte. Eu pinto misturado com as fotos, né? E aqui outra camada de pintura, ó, atrás do Thanos, que é para passar mais assim, ó, essa pintura aqui, ó, você vê que ele já passa um pouco mais para frente, a bananeira um pouco mais para trás e a camada das árvores está um pouco mais atrás também, ou seja, já tá em 3 planos a coisa, entendeu? Aqui eu já dei uma escurecida aqui, ó, para tirar um pouco dessa tensão que tá criado aqui, porque nesse caso aqui a gente quer que a tensão esteja toda aqui, ó, no centro aqui dos personagens. Outra pintada aqui. E aqui eu adicionei um overlay de raio que vocês encontram facilmente aí no Google, não tem mistério, assim. Tem vários overlays desse aqui que também deixam a sua arte mais bonita, né? Mais interessante. Aqui eu abri uma camada e pintei com um pouco de azul, né? Porque eu queria dar essa pegada um pouco mais de tom azul para a imagem, né? Aqui esse raio aqui eu achei super interessante, eu encontrei ele no Google também, não foi nada complicado de encontrar esse raio aqui. Só você digitar raio ou overlay aí no Google, você encontra esse raio aqui. Para mim ele tá assim, perfeito, assim, tá lindíssimo essa imagem aqui. Eu coloquei aqui e tô usando no modo de mesclagem de tela, né, que você tira aquela borda preta e não tem segredo, se encaixa facilmente aqui. Aqui eu dupliquei ele e inverti o lado, né, para passar a sensação de que ele fica mais interessante, né, dele dos dois lados aqui, e também a parte de cima aqui do machado dele também tá com esse raio, né. Também no Google eu usei um overlay de fogo e aí uso matiz e saturação para deixar ele azul, que é para passar esse aspecto mais, deixar um pouco mais interessante, né, um aspecto de chama pro machado. Eu acho que fica legal também. E vamos agora concluir aqui os personagens aqui, né, com os ajustes de camada. Aqui um ajuste de curvas para dar uma escurecida no machado. Aqui mais um ajuste de pintura para dar mais escurecida aqui no meu personagem. Aqui na cabeça mais uma escurecida, né? Eu queria passar esse aspecto mais de noite, deixar ele um pouco mais escuro, né? Aqui mais uma camada de pintura, ó, para dar mais uma separada de planos. E aqui mais outra camada de pintura, ó, que aqui passa um pouco mais aquele aspecto de distanciamento, ó. Vocês notam agora que ele, ó, dá para ver nitidamente agora que ele tá mais distante e que o Thanos está aqui, ó, mais próximo perto da gente. Essa é a sensação de que a gente quer passar. E às vezes muita gente não consegue passar isso através da fotomontagem, né? Aqui mais ajustes pequenos, ajustes finos. Aqui mais um overlay que eu achei no Google, overlay de energia aí. Eu vim para cá, coloquei na camisa, que é para dar um toquezinho a mais, né, na imagem, que eu achei que ficaria interessante. Aqui mais uma camada de pintura. Vocês veem que aqui eu vou abrindo as camadas de pintura e a coisa vai andando, né? Vai ficando mais interessante. Aqui outra camada de pintura. Uma camada de pintura aqui para dar um certo distanciamento. Aqui, ó, overlay da manopla aqui, ó. Aqui vocês vão digitar no Google aí, ó, overlay brilho. E vocês vão encontrar vários desses overlays aqui, ó. E aí vocês vão usar matiz de saturação para mudar a cor e deixar das cores da manopla, né? E eu achei que ficou bem interessante também, né? Vou voltar para o Thanos, colocar esses ajustes aqui, ó. Vocês notam esses ajustes de pintura aqui, ó, ajustes finos aqui, ó. Mas é o que dá um pouco mais de tridimensionalidade para ele, dá um aspecto mais de pintura para a imagem e fica interessante, né? Aqui, ó, abri uma camada e dei uma escurecida aqui na calça, ó, porque aqui eu queria tirar um pouco da tensão aqui de baixo e queria que a tensão fique mais aqui para cima, né? Então, acabei dando uma escurecida. E vou fazer o mesmo aqui, ó, na camisa, ó. Dei mais uma pintada aqui, ó. Vocês notam que a tensão saiu daqui, ó, e tem mais atenção aqui agora, ó.
E ajustes finos aqui, ó, outra ajuste de pintura no braço dele para ir casando mais com a imagem, né? Aqui outro ajuste de pintura e ajuste de cor seletiva, que é para poder deixar os tons de roxo igual, né? Porque essas imagens elas foram feitas em ambientes diferentes e os roxos dela não estavam iguais, então eu tive que estar usando aqui cor seletiva ou mais de saturação para alterar o tom de roxo, para deixar todos os tons de roxo iguais, né? Já que são aqui 3 fotos diferentes. O braço é uma foto, a cabeça é uma foto e esse braço aqui é outra foto. E isso é uma coisa que às vezes também eu vejo muita gente errando aí, que não consegue deixar as cores no mesmo tom quando elas usam essas imagens diferentes, porque é uma coisa que vai exigir um olhar fino seu, um olhar crítico, né? E que para você consertar isso também vai exigir muito esforço, muita prática. Não é uma coisa tão simples também, né, galera? E aqui a imagem já está quase praticamente toda concluída, né? Aqui são muitas camadas, galera. Pode parecer um pouco confuso aqui no começo, se você está começando. Mas todo mundo parte do começo e não é fácil, galera. Mas assim, qualquer um pode chegar nesse nível aqui. Qualquer um pode fazer melhor do que isso aqui. Na minha opinião, essa arte aqui tem muitos defeitos aqui. Eu sou uma pessoa muito crítica, muito dificilmente eu gosto dos meus próprios trabalhos. Mas eu acredito que está interessante, né? E vamos só ver os ajustes finais aqui, ó. O ajuste na capa, eu dei uma escurecida na capa, né? Tirando um pouco de atenção aqui da parte de dentro dela, né? Dei uma escurecida. E coloquei umas folhas, galera, para passar um aspecto mais de movimento para a imagem, né? E usei um cor seletivo aqui, ó, ajuste fino. Isso aqui é uma coisa assim realmente complicada de explicar e para quem tá começando a entender, né? Mas vocês notam que esse ajuste aqui, ó, ele traz um pouco mais de contraste para a imagem, ó. Vocês notam que deixa o verde mais verde, o amarelo tá mais amarelo, ó. Então são os ajustes que eu gosto de fazer já quase no final. E aqui, galera, eu usei o filtro de... Caramba, não tô lembrado qual é o filtro agora. Acho que foi borrão e desfoque radial, se eu não me engano. Porque esse desfoque aqui, ó, vocês notam que aqui a imagem tá estática, tá parada, né? Tá interessante, tá legal, mas aqui, ó, quando você coloca o desfoque, ela dá uma borrada aqui na lateral, ó. Passa uma sensação de movimento, sabe? Que a coisa tá girando. E que é algo que também deixa a imagem interessante. Então é isso aí, galera. Para vocês, vou mostrar mais uma coisa de curiosidade para vocês. Vocês notam aqui, ó. Isso aqui é durante o processo, né? Eu vou testando para ver o que vai dar certo e o que não dá certo. Ó. Vocês notam que aqui ele tá em... aqui é como se fosse uma espécie de borrão, né? Aqui vocês notam, ó. Aí ele tá em posição diferente. Essa manopla aqui é outra, eu não gostei, eu troquei. A cabeça é a mesma, o braço é o mesmo, a camisa é a mesma, ó. A bermuda aqui é outra, a bananeira é outra. Então você tem que ir testando, não é fácil, sabe? Aqui tem outro teste também, ó. Aqui é outra manopla já. Aqui já é a bermuda que eu usei na arte final. A bananeira ainda é a mesma. Você tem que ir testando, né? Não é tão simples assim. E tá aqui a referência, né? Da onde eu tirei a ideia. E aqui o meu estilo, né? O meu estilo de trazendo aqui na fotomontagem, né? Na photo manipulation. E aqui a original, que me parece uma pintura digital, não sei quem é o artista, mas tá irado demais essa arte. Então é isso aí, galera. Me conta aí no comentário o que vocês acharam aí dessa arte. O que pode estar melhorando aqui, qual a dificuldade de vocês que vocês têm lá no processo de criação, o que vocês não estão conseguindo aí fazer, se vocês não estão conseguindo começar, não estão conseguindo finalizar. Fala aí pra mim nos comentários, galera. Me segue no Instagram também, entendeu? Quem puder estar me seguindo no Instagram, que eu vou estar trazendo todos os vídeos aqui, mostrando mais do meu processo criativo, também trazendo aqui para vocês certas técnicas minhas. E só lembrando que aqui não é o Photoshop, né? Aqui é o Photopea, né? Então aqui o Photopea ele tem muito menos recurso, mas você consegue fazer as mesmas coisas que você faz no Photoshop, né? A arte, quem faz é o artista, galera, não é o programa de computador, entendeu?
Então é isso aí, valeu pela atenção, quem ficou até o final.